Motivação em Pauta dessa semana. E aí, tudo bem com você? Bom, o tema de hoje nós vamos falar sobre pequenos grupos. E nada melhor do que falar sobre pequenos grupos com um pequeno grupo. Eu estou com um pequeno grupo hoje muito especial que eu queria apresentar aqui para vocês. Tudo bom, gente? Tudo bem? Que bom! Tudo certo mesmo. Nós temos aqui o Tudo bem. Gustavo, nós temos o Fernando, o pastor Diego, o seu xará Diego também. É muito bom ter vocês aqui nesse pequeno grupo. O pequeno grupo funciona para mim como um remédio, porque cada vez que eu me encontro com a minha comunidade, eu sempre saio melhor do que quando eu cheguei. Tem vezes que eu até não tenho vontade de ir, mas quando eu vou, eu percebo que foi a melhor escolha que eu fiz. Portanto, fazer parte de uma comunidade, de um pequeno grupo, facilita demais o meu próprio desenvolvimento. Bom, vocês conhecem aquela música que diz assim, ó, a força está na união. Vai, Gustavo, continua aí. A Mel tinha pedido para eu fazer isso aí. Eu vou quebrar o roteiro, viu? Essa música eu nunca tinha escutado, mas é uma boa indicação. Para quem não sabe, o Gustavo é cantor, né? Mas nem todas as músicas a gente conhece. Pronto, mas eu acho que vocês aí também conhecem aquela música que a Sonete que canta, né? Com a galera que fala que a força está na união, na soma do melhor de cada um, o segredo está na união. Dizem que a força está na união. Em certo sentido, isso é verdade. Quando nós vamos fazer um exercício físico, que nós temos um grupo de pessoas, isso nos dá mais motivação para fazer do que quando nós estamos sozinhos. Não sei se vocês concordam comigo, mas Eu concordo. nós somos seres sociais. Nós precisamos nos relacionar. E em toda a Bíblia, a comunidade e os pequenos grupos são usados como métodos de Deus para fortalecer a nossa fé, para que nós possamos ter mais comunhão, aumentar ali o nosso contexto da vida de oração e para que possamos testemunhar também. Os pequenos grupos é uma iniciativa divina. Quando a gente para pensar, por exemplo, no contexto da criação, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles tiveram ali tarefas diferentes, mas trabalharam em uma união indivisível. E também quando a gente pensa no contexto da redenção, os três, né, trabalham em um pequeno grupo com o propósito de redimir e restaurar a humanidade. Tá, eu quero perguntar aqui para o pastor Diego. Pastor, qual é o propósito do pequeno grupo? Tudo bem, Mel e amigos. O propósito do pequeno grupo, dos pequenos grupos, na verdade, eu até anotei aqui 3 palavras-chave que nós já temos trabalhado muito aqui na divisão sul-americana e até mesmo no nosso território, né? Que é comunhão, relacionamento e missão. E é interessante quando a gente olha para o pequeno grupo, como é que desenvolve a comunhão? O propósito do pequeno grupo é que os membros deste pequeno grupo cresçam espiritualmente em comunhão. Até mesmo você falou que quando você vai fazer exercício físico com mais pessoas, isso lhe anima, lhe ajuda. Da mesma forma do lado espiritual. Quando você vai estudar a Bíblia com os seus amigos ali do pequeno grupo, isso deixa mais animado, mais fortalecido. Dentro do propósito também, tem um relacionamento. Por quê? Porque o pequeno grupo vai trazer ali fortalecimento das amizades, vocês vão poder ali suprir as necessidades uns dos outros, como era também na igreja primitiva, lá os pequenos grupos. E a parte final, que é a parte da missão, também no propósito, é que as pessoas estejam preparadas para levar outras pessoas para Cristo. Então, em resumo, o propósito é ajudar as pessoas a crescer espiritualmente, se relacionando com as outras e capacitando para a missão. Perfeito, pastor. Agora, Gustavo, assim, o que você fala assim, para a gente sobre quais são os elementos que são essenciais para o pequeno grupo na sua visão? Bom, estejam todos bem aqui, primeiramente. Eu acho que um dos grandes elementos se passa pela liderança. E o líder ele tem que ter algumas características. E quando eu falo líder, não falo uma pessoa só. São todos ali, são um líder de cada setor, digamos assim.
no seu pequeno grupo, como você falou aí, da própria Trindade ali trabalhando, cada um na sua função. E uma das grandes virtudes que eu vejo é ter uma comunicação clara e convincente com os participantes. Porque nós precisamos expressar os nossos pensamentos cristãos e dar instruções de formas bem claras e objetivas, sem deixar aquele mal entendido. Muitas vezes nós reunimos muitas pessoas para os pequenos grupos, para bater papo e tudo mais, e no final não sai dali com algo claro. Então, talvez essa seja uma grande característica de um pequeno grupo bem-sucedido. A comunicação clara e convincente. Sim. Agora, nós vimos também na lição que foi retratada essa semana sobre os pequenos grupos no Novo Testamento. Agora, Fernando, você acha que o PG, o pequeno que a gente usa como PG, mas é pequeno grupo, ainda é relevante hoje, no século XXI? Você acha que tem alguma relevância? Contribui para alguma coisa? O que você fala para a gente sobre isso? Olá, amigos. Essa situação do PG, né, do pequeno grupo hoje, no nosso contexto, me fez refletir um pouco na situação de como ele veio, né, como ele foi usado, né. A gente percebe que isso foi uma ferramenta que Cristo usou, né. Ali ele trabalhou com os 12 discípulos. Os 12 discípulos em si, depois, né, também ali no Pentecoste, eles fizeram uma espécie de pequeno grupo, uma reunião, né, ficaram reunidos, orando, buscando a Deus, o Espírito Santo, e com isso eles conseguiram expandir o cristianismo, né? O movimento do evangelho foi expandido, né, com essa dinâmica, né, do pequeno grupo. E a gente percebe que quem utilizou muito isso no Novo Testamento, ali em Atos dos Apóstolos, mais especificamente falando sobre ele, é Paulo, né? E ele diz que cada um tem uma importância e todos ali contribuem com algo, né? Em relação à diversidade dos dons e talentos. E nesse contextualizando para nós hoje, eu vejo assim, que as nossas igrejas hoje, algumas são pequenas, né? Com 50, 70 membros. Outras já são maiores, né? Com 100, 200, 300, igrejas com 1000 membros. E nem todo mundo consegue ter a praticidade ou facilidade de lidar com multidões de gente, né? Eu mesmo, eu sinto muito desconfortável de ter que falar para 10 pessoas numa classe bíblica, mas você pegar e colocar para falar para 500, então, ou para 1000, aí já dá uma tremidinha nas pernas, né? Então, muitas pessoas não têm essa praticidade de lidar com essa dinâmica, né, de expor os talentos na frente da igreja, em frente do ministério. E o PG entra nisso, né? Essa questão do pequeno grupo, ela facilita, ela abre portas para o desenvolvimento dos dons e talentos de cada um, né? Às vezes você fica dentro da igreja, você não tem a facilidade, como disse, de lidar com essas situações dentro de uma igreja grande, mas no pequeno grupo você consegue aplicar. Às vezes a gente fica pensando assim, ó, eu não consigo tocar para muita gente na igreja, mas dentro do pequeno grupo eu consigo desenvolver meu talento musical, cantar, conversar, ou passar uma lição, né? Então, como Cristo fez, como os apóstolos fizeram, eu acredito que hoje a gente pode fazer e fazer com muito mais desenvoltura, né? Porque Cristo nos comissionou a isso também, né? Então, eu acho que hoje não é só relevante, como de fato é muito importante, né? Que a gente entenda esse papel nosso nesse contexto. Sim, sim. E eu acho interessante no pequeno grupo também, que é a oportunidade não apenas de você se aproximar de Deus, né? Mas se aproximar das pessoas também. Então, muito bom a sua colocação, Fernando. Agora, Diego, por que é tão importante que os pequenos grupos mantenham o foco na missão? Porque tudo bem, como foi falado, é importante ali você conhecer as outras pessoas, desenvolver seus talentos, mas e a missão? Onde é que fica essa parte da missão? Por que é importante manter esse foco? Às vezes também tem pessoas que começam o PG, aí depois, tipo, desfaz o PG. Aí fala pra gente da questão do foco. Bom dia, Mel. Bom dia a todos. Eu creio o seguinte, que assim como acontece com o pequeno grupo,
acontece com diversos outros ministérios que nós temos dentro da igreja, né? Desbravador, aventureiros, né? O pequeno grupo. A função da igreja em si não pode ser voltada só para si própria. Ela não pode ter uma finalidade apenas interna, né? O pastor Diego falou bem ali da questão do trabalho com missão, relacionamento e comunhão. E aí o pequeno grupo, assim como esses outros ministérios, ele aborda bem essa questão, né? Se o pequeno grupo ele tiver o foco apenas interno, nós estamos fadados a ter o pequeno grupo acabando, né? Ou então findando na nossa geração. Então é necessário que nós tenhamos um foco externo, não só externo, lógico, né? Como todos os demais ministérios, a gente precisa focar no crescimento interno e externo. Interno, no sentido assim, de qualidade, né? Então, assim, a comunhão com Deus e o relacionamento com nossos irmãos melhora a qualidade da nossa fé. Então, à medida que nós nos reunimos para estudar a Bíblia, para testemunhar, né? Para compartilhar as bênçãos que nós temos recebido, para orarmos uns pelos outros, e isso faz com que nós estejamos em conexão com o Pai. Todas essas coisas juntas melhoram o interno, a qualidade nossa como cristãos, né? E aí nós temos que também ter o foco externo, porque é necessário que nós alcancemos outras pessoas, né? Quando você olha assim, eu sempre tive uma certa dúvida, você olha para outras denominações, eles denominam a questão do pequeno grupo como células. Já ouviram essa expressão? Células, né? Sim. Eu achei essa expressão célula muito pertinente, muito própria, né? Que quando você olha para uma célula, não sei se alguém já viu uma animação de como funciona, né? Porque a olho nu é difícil de ver, mas você tem ali uma célula que ela se divide em duas, depois ela vira 4, que vira 8, entende? Então, quando você olha para uma célula, que é uma boa qualificação para o pequeno grupo, ele é um grupo pequeno, mas que ele vai crescendo na sua qualidade, e quando ele está numa certa maturidade, ela divide em duas, como se dividisse a liderança, dividisse as qualidades, aí essas duas continuam crescendo, e quando elas estão maduras, elas dividem em 4. Então, o pequeno grupo, ela é a resposta à oração de Cristo, na necessidade que tem de homens para trabalhar na seara, né? Porque Jesus fala assim, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então ele traz uma notícia boa de que a seara é grande. É muito bom saber que tem muitas pessoas querendo, necessitando ouvir o evangelho, mas ele traz uma problemática, dizendo, os trabalhadores são poucos. E à medida que ele traz a problemática, ele também já traz a solução. Ele fala assim, roguem ao Senhor da seara para que mandem mais trabalhadores. E o pequeno grupo é isso. Ele é uma resposta exponencial à necessidade de trabalhadores que a seara precisa, né? Porque um vira 2, que vira 4, que vira 8, que vira 16. Então é exponencial. Então, assim, eu creio que é um ministério divino para que muitas pessoas sejam alcançadas. E nisso vai sendo compartilhado, né, de forma exponencial o crescimento da igreja de forma com qualidade interna, mas também abrangindo, né, o externo, que é muito necessário. Né? Perfeito, isso mesmo, gente. É isso aí que é o pequeno grupo. Mediante tudo que foi falado, o que isso muda em minha vida? Os pequenos grupos é um modo envolvente da gente se envolver com a igreja e com as pessoas também. E também nós precisamos ser mais do que espectadores, nós precisamos nos envolver, crescer em Cristo e pregar a mensagem e abençoar outras pessoas. Eu tenho aqui um relato de uma amiga que ela não gostava de pequeno grupo, ela tinha uma visão assim muito equivocada, enfim, ela não gostava de pequeno grupo, até que ela foi convidada a participar de um pequeno grupo, e aí eu recebi essa mensagem, ela disse assim, gente, queria contar uma coisa, eu não gostava de PG, acreditam? Mas hoje quero agradecer a cada um de vocês, pois o PG me faz refletir e pensar em muitos aspectos que às vezes eu não conseguia ver. Obrigada a todos pelos ensinamentos. E essa pessoa, assim, tem sido uma bênção, porque ela é uma pessoa tímida, mas no PG, gente, assim, desenvolve talentos também. Então, meu desafio para você é o seguinte, comece um pequeno grupo, ou se junte, nem que seja você e um amigo. Comece um pequeno grupo, mesmo que inicialmente seja de modo virtual, como esse nosso aqui, não tem problema. Você começa e depois vocês podem se reunir pessoalmente. Então, essa é uma ótima oportunidade. Eu achei muito pertinente essa lição, falando de pequenos grupos, a diferença que o pequeno grupo faz na nossa vida, faz na minha vida. Eu tenho o meu PG. Então, assim, é uma bênção. Então, esse é o desafio da semana.
Eu quero agradecer a todos vocês, viu, gente? Muito obrigada. Esse PG maravilhoso, viu? É uma honra que a gente tem a tecnologia também. O Gustavo está lá no Piauí, né? O único que está próximo aqui é o Fernando. Mas, assim... Bem pertinho. Hã? Bem pertinho. Bem pertinho. Olha, então, esse foi o Lição em Pauta dessa semana. Eu aguardo por vocês nos próximos vídeos. Tchau! Obrigada, gente. Pode deixar de fazer esse tchau. A força está na união. Vai, Gustavo, continua aí. A Mel tinha pedido para eu fazer isso aí. Eu vou quebrar o roteiro, viu? Essa música eu nunca tinha escutado, mas é uma boa indicação.